Quando Ita ouviu as palavras "Você não merece subir de cargo" ecoando na sala de vidro, cercado por olhares que fugiam dos seus, ele entendeu, sua dignidade acabará de ser destroçada publicamente. Mas o que Martin Doyle nunca imaginou foi que aquele homem silencioso guardava 42 provas assinadas. E que a vingança mais letal não grita, ela documenta. Tem gente que passa anos inteiros acreditando que esforço, silêncio e dedicação são suficientes para conquistar respeito. Até que um dia, na frente de todos, alguém decide destruir essa ilusão com uma frase. Esta é a história de Ita Miller, um analista que trabalhou 5 anos sem reconhecimento, suportou humilhações diárias e carregou uma ferida antiga que nunca conseguiu esquecer. Mas quando foi quebrado publicamente, ele descobriu que tinha algo mais poderoso que raiva, tinha prova. E usou cada documento para reconstruir não só sua carreira, mas sua dignidade. Ita Miller nunca foi o tipo de homem que levantava a voz em reuniões ou cobrava seu espaço no escritório da Barton Logistics, no coração gelado de Chicago. Aos 34 anos, ele era o analista que aparecia antes de todos, saía depois do último, carregava projetos que ninguém queria tocar e aceitava tarefas que outros recusavam sem pestanejar. Seu nome raramente surgia nas conversas de corredor, mas estava em cada relatório que funcionava, em cada planilha que fechava, em cada crise que se resolvia silenciosamente. Ita acreditava, com uma fé quase ingênua, que o esforço falava mais alto que a política. Mas Chicago não premiava a fé. A ferida começou anos antes, ainda na faculdade, quando reprovou 2 vezes em estatística avançada e teve que adiar a formatura por um semestre inteiro. O episódio marcou com uma vergonha silenciosa que ele nunca conseguiu dissipar completamente, mesmo depois de se formar, mesmo depois de provar sua competência em 5 anos de trabalho impecável. Martin Doyle, diretor de operações da Burton, descobriu esse detalhe em uma conversa casual e transformou a falha acadêmica de Ita em piada recorrente durante almoços, reuniões e happy hours. As risadas nunca eram altas demais, mas eram constantes. Ita sorria junto, fingia que não doía. Nos últimos 3 anos, Ita entregou 17 projetos acima da meta, reduziu custos operacionais em quase $200 mil e treinou 6 novos analistas que depois foram promovidos antes dele. Seu salário permaneceu congelado desde o início, sem aumento, sem bônus, sem sequer um e-mail de reconhecimento formal. Quando perguntava sobre promoção, Martin sorria e dizia que ainda não era a hora, que faltava maturidade, que talvez no próximo ciclo. Ita aceitava, voltava para a mesa, continuava produzindo. Achava que bastava ser indispensável. O escritório da Barton ocupava o 12º andar de um prédio corporativo com janelas que nunca abriam e ar-condicionado que zumbia o dia inteiro como uma ameaça baixa e constante. Ita sentava em uma estação no canto, longe das janelas, cercado por pilhas de pastas e post-its amarelados. Seu café esfriava sempre antes que ele conseguisse terminar, porque Martin tinha o hábito de aparecer sem aviso pedindo só mais uma coisinha rápida que consumia 3 horas. A mesa ao lado estava vazia desde que promoveram Derek, o analista que Ethan treinou. Ninguém mencionou a vaga. Ethan nunca reclamou, nunca bateu à porta, nunca ameaçou sair. Continuava chegando cedo, saindo tarde, carregando o peso de projetos que deveriam ter equipes inteiras. Acreditava, de forma quase teimosa, que um dia alguém olharia para trás e reconheceria tudo o que ele fez. Mas o que Ita ainda não sabia era que reconhecimento não vem de silêncio. E que algumas feridas, quando ignoradas tempo demais, não cicatrizam sozinhas. A reunião geral acontecia toda segunda-feira do mês, sempre às 9 da manhã, na sala de conferências com paredes de vidro que deixavam o corredor inteiro assistir de fora. Ita entrou carregando uma pasta preta com o relatório que passou 2 semanas preparando, uma análise completa sobre redução de custos em rotas de distribuição que poderia economizar $300 mil no próximo trimestre. Ele revisou cada número 3 vezes, conferiu cada gráfico, testou cada projeção. O trabalho estava impecável. Ita acreditava, pela primeira vez em meses, que talvez fosse reconhecido. Talvez Martin finalmente enxergasse. Quando chegou sua vez de apresentar, Ethan se levantou, distribuiu as cópias impressas e começou a explicar as mudanças propostas com a voz firme que ensaiou no espelho na noite anterior.
Martin folheou o documento sem olhar para cima, com aquele meio sorriso que Ethan conhecia bem demais. Os outros analistas acompanhavam em silêncio, alguns tomando notas, outros apenas esperando o momento passar. Ethan terminou a apresentação e ficou de pé, esperando perguntas. O silêncio durou 5 segundos. Então Martin riu. Foi uma risada curta, quase casual, mas alto o suficiente para cortar o ar da sala como vidro quebrando. Martin jogou o relatório na mesa, cruzou os braços e olhou diretamente para Ethan com aquela expressão de quem está prestes a contar uma piada que todo mundo já ouviu antes. Ethan, vê se entende uma coisa, você não merece subir de cargo. A frase caiu como chumbo. Martin continuou, ainda sorrindo. Você é bom no que faz, claro, mas isso aqui não é sobre fazer planilha bonita. É sobre liderança. Maturidade. E você, bem, a gente sabe que você teve suas dificuldades, não é? O comentário sobre a reprovação em estatística não precisou ser dito em voz alta. Todo mundo entendeu. Ethan sentiu o rosto esquentar, o peito apertar, a respiração encurtar como se o ar da sala tivesse sido sugado de uma vez. Ele tentou falar, abriu a boca, mas nenhuma palavra saiu. Os colegas desviavam o olhar, alguns checavam os celulares, outros fingiam estudar o relatório. Ninguém disse nada. Ninguém riu junto, mas ninguém defendeu. O silêncio era uma forma de concordância. Ethan ficou parado ali, segurando a pasta vazia, sentindo o peso de todos os anos de esforço despencando dentro dele como uma construção mal feita. Não era a primeira vez que Martin o diminuía, mas era a primeira vez que fazia isso na frente de todos. Quando a reunião terminou, Ethan saiu sem olhar para ninguém, caminhou direto para o banheiro no fim do corredor e trancou a porta. Apoiou as mãos na pia de porcelana fria, respirou fundo 3 vezes, olhou para o próprio reflexo no espelho embaçado. Seu rosto estava vermelho, os olhos brilhavam de raiva contida, a mandíbula travada. Pela primeira vez em 5 anos, Ethan não conseguiu engolir a humilhação e voltar para a mesa como se nada tivesse acontecido. Algo dentro dele tinha rachado. E ele ainda não sabia se isso era o começo do fim ou o começo de outra coisa. Ethan passou o resto daquela segunda-feira trancado em sua estação, fingindo revisar relatórios antigos enquanto a humilhação ecoava dentro dele como um som que não parava. Não conseguia se concentrar, não conseguia comer, não conseguia sequer fingir que estava tudo bem. Por volta das 5 da tarde, quando o escritório começou a esvaziar, ele abriu a gaveta lateral da mesa e puxou uma pasta velha que guardava desde o ano anterior, anotações pessoais, rascunhos, e-mails impressos que nunca soube bem por que tinha salvado. Talvez por instinto. Talvez porque sempre soube, no fundo, que um dia precisaria deles. E foi então que viu. 42 horas extras. Todas assinadas por Martin Doyle. Todas documentadas em e-mails corporativos enviados fora do horário comercial, pedindo revisões urgentes, reuniões de madrugada, relatórios que precisavam estar prontos até amanhã às 7. Ethan passou os olhos pelos arquivos, um por um, e percebeu que não era só quantidade, era padrão. Martin exigia, Ethan entregava, e nada era registrado oficialmente como hora extra. Nenhum pagamento adicional. Nenhum reconhecimento. Apenas pressão constante disfarçada de urgência operacional. Ethan sentiu algo mudar dentro dele. Não era raiva. Era clareza. Na manhã seguinte, Ethan procurou Sarah Mitchell, analista sênior de compliance, uma mulher de 40 e poucos anos que sempre foi discreta, competente e respeitada por todos no escritório. Ele pediu 10 minutos na sala de café, mostrou os e-mails, explicou o padrão. Sarah ficou em silêncio por alguns segundos, depois suspirou fundo e disse que aquilo não era só abuso de poder, era violação direta da política interna da Barton, que proibia exigência de horas extras não remuneradas e punia assédio moral com investigação formal. Ela perguntou se Ethan tinha mais documentos. Ele tinha. Sarah olhou para ele com uma seriedade que Ethan nunca tinha visto antes. Isso pode acabar com a carreira dele. Ethan voltou para a mesa com uma sensação estranha no peito. Não era vingança, ainda não, mas era algo próximo de esperança. Pela primeira vez em 5 anos, ele tinha mais do que esforço e boa vontade.
Tinha prova. Tinha estrutura. Tinha testemunha. E tinha um caminho claro à frente que não dependia de Martin reconhecer seu valor, mas de Martin ser forçado a responder pelas próprias ações. Ita abriu a gaveta de novo, organizou os documentos em ordem cronológica, imprimiu cópias adicionais dos e-mails mais pesados. Cada página parecia pesar menos que antes. Naquela noite, Ethan saiu do escritório às 6:30, algo que não fazia havia meses, e caminhou até o estacionamento com as mãos nos bolsos do casaco cinza que usava todo inverno. O vento gelado de Chicago cortava o rosto, mas ele não sentiu frio. Sentiu outra coisa. Algo parecido com dignidade começando a voltar, devagar, como o sangue circulando de novo em um membro dormente. Ele ainda não sabia exatamente o que faria com aqueles documentos. Mas sabia que não ia mais abaixar a cabeça. Martin percebeu a mudança antes mesmo que Ethan dissesse qualquer coisa. Foi sutil no começo. Ethan não abaixava mais os olhos quando Martin entrava na sala, não sorria mais nas piadas sobre estatística, não aceitava mais tarefas de última hora sem questionar o prazo. Na quarta-feira seguinte à reunião geral, Martin convocou Ethan para uma conversa rápida em sua sala e, com um tom falsamente amigável, disse que estava preocupado com sua atitude recente. Ethan apenas respondeu que estava bem, que continuaria entregando o trabalho como sempre fez. Martin sorriu, mas o sorriso não chegou aos olhos. A partir daquele dia, a pressão começou. Primeiro, Martin retirou Ethan do projeto de logística internacional que ele vinha liderando havia 4 meses, passando a responsabilidade para um analista júnior sem explicação formal. Depois, começou a espalhar comentários vagos pelo corredor, nada direto, apenas insinuações de que Ethan andava instável, que talvez estivesse sobrecarregado, que precisava de um tempo. Os colegas pararam de convidá-lo para almoços. As reuniões começaram a acontecer sem ele. Ethan recebia tarefas pequenas, repetitivas, abaixo de sua capacidade, como se Martin estivesse testando até onde ele aguentaria antes de pedir demissão. Cada dia no escritório parecia mais longo. Em casa, Ethan lutava contra o medo de perder tudo. Sentava no sofá velho de couro rachado do apartamento que dividia com um colega de faculdade e olhava para o teto tentando calcular quanto tempo conseguiria sobreviver sem salário caso fosse demitido. Pensava na mãe em Ohio, que ligava todo domingo perguntando se ele estava bem. Pensava na dívida do carro que ainda tinha 2 anos para terminar de pagar. Pensava na reprovação em estatística, na risada de Martin coando na sala de vidro, na sensação de ser pequeno demais para lutar contra alguém tão acima dele. Algumas noites, Ethan quase desistiu. Mas havia algo diferente agora, algo que não existia antes da humilhação pública. Ethan tinha os documentos organizados em uma pasta azul dentro da mochila que levava para o escritório todos os dias. Tinha os e-mails salvos em 3 lugares diferentes. Tinha o apoio silencioso de Sarah, que checava com ele semanalmente para garantir que estava bem. E tinha uma motivação que ia além de promoção ou reconhecimento. Ethan não queria mais apenas subir de cargo. Queria recuperar sua dignidade. Queria provar, para si mesmo, que não era o homem fraco que Martin sempre tentou fazer dele parecer. Na sexta-feira da 3ª semana após a reunião geral, Martin pediu que Ethan refizesse um relatório que já tinha sido aprovado 3 vezes, exigindo mudanças impossíveis de implementar em 24 horas. Ethan olhou para o e-mail, respirou fundo, e pela primeira vez em 5 anos, respondeu com firmeza: "Vou precisar de prazo realista ou de apoio adicional da equipe." A resposta de Martin veio em menos de 1 minuto: "Então talvez você não seja a pessoa certa para essa função." Ethan leu a frase 2 vezes, fechou o laptop, pegou a mochila com a pasta azul dentro. E soube que era hora de agir. Ethan passou o fim de semana inteiro montando o dossiê. Não foi um trabalho apressado ou emocional, foi meticuloso, calculado, construído com a mesma precisão que ele usava em seus melhores relatórios. Ele organizou os 42 e-mails de Martin exigindo horas extras não remuneradas em ordem cronológica, destacou as assinaturas digitais, cruzou as datas com os registros de ponto que a empresa mantinha arquivados. Cada documento provava não só o abuso, mas o padrão deliberado. Martin não tinha cometido um erro isolado. Tinha construído um sistema.
Na segunda-feira, Ethan voltou ao escritório com a pasta azul na mochila e procurou Sarah novamente. Ela revisou tudo com atenção clínica, fazendo anotações, checando detalhes, confirmando que cada peça do dossiê estava sólida. Depois, Sarah mencionou algo que Ethan não esperava. Tom Hargrove, um analista veterano que trabalhava na Burton havia 15 anos, tinha passado por algo parecido com Martin anos antes e quase pediu demissão por causa disso. Tom nunca falou publicamente, mas Sarah sabia. Ela sugeriu que Ethan conversasse com ele. Naquela tarde, durante o intervalo, Ethan procurou Tom na copa. A conversa durou menos de 10 minutos. Tom confirmou tudo. Com 2 testemunhas sólidas e um dossiê impecável, Ethan agendou uma reunião extraordinária com Jennifer Caldwell, diretora de recursos humanos, e 2 membros do Conselho Interno de Ética da Burton. Ele não pediu permissão, não avisou Martin, não comentou com ninguém além de Sarah e Tom. Apenas enviou o e-mail formal na terça-feira à noite, anexando uma versão resumida do dossiê e solicitando presença obrigatória de Martin Doyle na reunião. A resposta de Jennifer veio na manhã seguinte, reunião confirmada para sexta-feira, 10 horas. Presença obrigatória de todas as partes. Ethan leu o e-mail 3 vezes. Sentiu o coração acelerar. Durante os 3 dias seguintes, Martin continuou pressionando. Retirou Ethan de mais um projeto, fez comentários sarcásticos durante reuniões rápidas, enviou e-mails pedindo revisões impossíveis. Na quinta-feira à tarde, durante uma conversa no corredor, Martin soltou mais uma piada sobre estatística na frente de 2 estagiários. Ethan não sorriu. Não respondeu. Apenas olhou Martin nos olhos por 2 segundos e continuou andando. Martin pareceu confuso. Ethan sabia que o diretor não fazia ideia do que estava prestes a acontecer. E isso tornava tudo mais poderoso. Na noite de quinta para sexta, Ethan mal conseguiu dormir. Ficou deitado no escuro, revisando mentalmente cada documento, cada argumento, cada possível objeção que Martin poderia levantar. Pensou na mãe em Ohio, na dívida do carro, na reprovação em estatística que ainda doía como cicatriz antiga. Pensou em 5 anos de silêncio, de humilhações engolidas, de esforço invisível. E pensou que, pela primeira vez, ele não estava pedindo reconhecimento. Estava exigindo justiça. Quando o alarme tocou às 6 da manhã, Ethan levantou, tomou banho, vestiu a camisa social azul que guardava para ocasiões importantes. E foi para o escritório sabendo que aquele dia mudaria tudo. A sala de reuniões no 13º andar era menor que a de vidro onde aconteciam as reuniões gerais, mas tinha algo que a outra não tinha, privacidade. Ethan chegou 15 minutos antes das 10, carregando a pasta azul debaixo do braço, e encontrou Sarah e Tom já esperando do lado de fora. Nenhum dos 3 disse muito. Apenas trocaram olhares que confirmavam o que todos sabiam, não havia volta. Jennifer Caldwell chegou pontualmente às 10, acompanhada de 2 membros do conselho interno, ambos de terno cinza e expressão séria. Martin entrou por último, sorrindo como se aquilo fosse apenas mais uma formalidade burocrática sem importância. Ele cumprimentou Jennifer, ignorou Ethan completamente, sentou na ponta da mesa com as pernas cruzadas. Confiante. Jennifer abriu a reunião explicando que Ethan havia apresentado uma denúncia formal envolvendo violação de políticas internas e que todos teriam oportunidade de falar. Martin revirou os olhos, mas manteve o sorriso. Claro, claro. Vamos esclarecer isso logo. Ethan respirou fundo, abriu a pasta azul e colocou a primeira página sobre a mesa, um e-mail de Martin datado de 17 meses atrás, enviado às 2 da manhã, exigindo que Ethan refizesse um relatório inteiro até às 7. A assinatura digital de Martin estava destacada em amarelo. Jennifer pegou o documento. O sorriso de Martin vacilou. Ethan não parou. Colocou o segundo e-mail. Depois o terceiro. Depois o quarto. 42 horas extras, todas assinadas, todas documentadas, todas cruzadas com registros de ponto que mostravam que Ethan estava no escritório fora do horário comercial sem nenhuma compensação registrada. Cada violação foi lida em voz alta por um dos membros do conselho. Martin tentou interromper 2 vezes, dizendo que eram apenas solicitações normais de trabalho,
que Ethan estava exagerando, que todo mundo faz isso. Jennifer levantou a mão pedindo silêncio. Martin se calou. Ethan continuou falando, com uma firmeza na voz que ele mesmo não reconhecia. Pela primeira vez em 5 anos, ele não estava pedindo permissão para ser ouvido. Tom confirmou que havia passado por situação semelhante com Martin anos antes, mas na época não tinha provas suficientes para formalizar. Sarah confirmou que a política interna da Burton proibia explicitamente a exigência de horas extras não remuneradas e classificava esse comportamento como assédio moral passível de investigação disciplinar. Martin começou a suar. Tentou mudar de estratégia, culpando a equipe por má interpretação, dizendo que nunca forçou ninguém a nada, que Ethan sempre aceitou as tarefas voluntariamente. Ethan abriu a última página do dossiê, um e-mail onde Martin escreveu textualmente: "Preciso disso pronto até amanhã. Não aceito desculpas." A própria assinatura dele encerrou qualquer argumento. Jennifer agradeceu a todos, disse que o conselho analisaria o caso com a seriedade necessária e que Martin seria notificado formalmente dentro de 24 horas. A reunião terminou. Martin saiu sem olhar para ninguém, com o rosto vermelho e os ombros tensos. Ethan ficou parado por alguns segundos, ainda segurando a pasta azul, sentindo o peso de 5 anos se dissolvendo devagar. Sarah tocou seu ombro. "Você fez a coisa certa." Tom acenou de longe. Ethan saiu da sala, desceu o corredor, entrou no elevador vazio. E quando as portas se fecharam, ele finalmente permitiu que o ar saísse dos pulmões. Não era alívio. Era dignidade voltando. A notificação chegou na segunda-feira seguinte, antes das 9 da manhã, através de um e-mail corporativo enviado para toda a equipe de operações. Martin Doyle havia sido afastado imediatamente de suas funções enquanto uma investigação interna completa seria conduzida pelo Departamento de Compliance e pelo Conselho de Ética da Burton Logistics. O tom era formal, distante, mas o significado era claro: Martin não voltaria. Ethan leu o e-mail 3 vezes, sentado em sua estação no canto, cercado pelo mesmo zumbido do ar-condicionado que sempre esteve ali. Mas algo no escritório parecia diferente. Mais leve. Mais respirável. Na quarta-feira, Jennifer Caldwell convocou Ethan para uma reunião privada. Ela explicou que a investigação confirmou todas as violações documentadas no dossiê e que a empresa reconhecia formalmente o erro cometido ao longo dos últimos 5 anos. Ethan receberia não apenas a promoção para coordenador de logística, cargo que deveria ter assumido pelo menos 2 anos antes, mas também uma compensação retroativa pelos meses de trabalho não remunerado e um pedido oficial de desculpas registrado em seu arquivo pessoal. Jennifer estendeu a mão. Ethan apertou, mas não sorriu. Não era sobre vitória. Era sobre justiça. Nos dias seguintes, o escritório se reorganizou silenciosamente. Alguns colegas que antes desviavam o olhar agora cumprimentavam Ethan no corredor. Tom o convidou para almoçar. Sarah continuou sendo discreta, mas acenou de longe com aquele meio sorriso que significava respeito. Ninguém mencionou Martin diretamente, mas todos sabiam. A história circulou pelos andares, distorcida em alguns detalhes, mas preservada no essencial. Alguém tinha enfrentado o sistema e o sistema respondeu. Ethan não buscou protagonismo. Apenas voltou ao trabalho, agora com um escritório próprio, uma equipe pequena sob sua supervisão, e uma sensação estranha de que finalmente pertencia àquele lugar. Na sexta-feira, 3 semanas após a reunião no 13º andar, Ethan saiu do escritório às 5:30, algo que agora fazia sem culpa. Caminhou até o estacionamento com as mãos nos bolsos do mesmo casaco cinza, mas com a postura diferente, ombros menos curvados, cabeça erguida, respiração mais lenta. O vento gelado de Chicago ainda cortava o rosto, mas ele não sentiu frio. Sentiu outra coisa. Algo parecido com paz. A ferida antiga, aquela que começou na faculdade e foi reaberta tantas vezes ao longo de 5 anos, finalmente havia cicatrizado. Não por esquecimento. Por cura real. Ethan destrancou o carro, jogou a mochila no banco de trás e ficou parado por um momento antes de ligar o motor. Pensou na mãe em Ohio, que ligaria no domingo como sempre fazia. Pensou em Sarah, em Tom, nas 42 horas que mudaram tudo.
Pensou em Martin, afastado, investigado, enfrentando as consequências das próprias escolhas. E pensou que sua vingança não foi barulhenta, não foi destrutiva, não foi cruel. Foi precisa. Foi digna. Foi definitiva. Ita ligou o carro, saiu do estacionamento, e dirigiu para casa sabendo que nunca mais seria o homem que abaixava a cabeça. Porque às vezes a melhor vingança não é destruir quem te feriu, é se tornar alguém que eles nunca mais poderão alcançar. Ita não precisou gritar, ameaçar ou perder o controle. Ele apenas organizou a verdade, colocou na mesa e deixou que as consequências seguissem seu curso natural. A justiça mais poderosa é aquela que não precisa de espetáculo. É aquela que acontece porque alguém teve coragem de parar de abaixar a cabeça. Se você está cansado de ser invisível, lembre-se, sua dignidade não depende de quem te reconhece. Depende de você decidir que merece ser reconhecido. E se essa história te tocou de alguma forma, talvez você precise ouvir a próxima.